Eu sou Alessandra Assi, designer, especialista em modelagem de flores e temas relacionados à natureza. E esse é o Natal de Suculentas. Nesse curso, a ideia é que a gente fique junto por 5 dias modelando e criando peças simples, versáteis e super fáceis de fazer. Vamos lá? Vamos começar? Vamos para a aula 1? Então é uma delícia de fazer. Hoje a gente vai fazer 2 suculentas. A suculenta coração, que é muito fofa e fica super bacana nos arranjos. E a suculenta rosário, que está nesse passo, mas depois a gente vai pintar e ficar super charmosa, que são as bolinhas. Elas valorizam todos os arranjos e assim a gente vai fazendo os elementos e você vai acompanha todos os dias, porque no final a gente vai montar e dar várias ideias e dicas legais. Então vamos começar com a suculenta coração. Vamos lá? Massa de biscuit, que pode ser massa natural ou tingida. Você pode usar das 2 formas, tá? Como preferir. A massa, você pode fazer a sua própria massa, tem link disponível que eu ensino a fazer. E você pode comprar também uma massa pronta e fazer, acompanhar o passo a passo aqui, sem problema, tá bom? Então sempre que pegou a massa, trabalhe um pouquinho para ela aquecer, fez uma bolinha e a gente vai achatar um pouquinho para conseguir abrir com o rolinho. E as suculentas, a característica das suculentas é que elas são mais grossinhas, por isso que é mais dinâmico e bem gostoso de fazer, né? Porque ela tem esse lado lúdico, mais simples, né? Os moldes sempre são fontes de estudo, todas as flores, independente se é uma flor mais simples, todas são baseadas em pesquisa. Então esse aqui não é um simples formato de coração, e sim uma das pétalas dessa suculenta, que na verdade é uma oia carnosa. Aquela flor de cera que você já conhece da casa da vovó, aquela flor antiga, essa é uma espécie de flor de cera. Muitos não conhecem, é sempre bom a gente falar um pouco disso, né? Ó, eu tô retirando da mesa sempre de soquinho para não deformar, ó. E puxou. Então essa aqui seria uma das folhas daquela planta, não que a suculenta vai dar só um coraçãozinho. Isso seria uma muda da oia carnosa. Tá vendo, ó? O biscuit também é cultura, né? A gente pode aprender sempre, né? Eu vou retirando o recorte, coloco na mesa, olha, com o dedinho eu venho apertando o ladinho, deslizando para tirar as marcas de recorte, porque daí fica bem natural, fica redondinho, senão fica aquele chapado do recorte, não fica bonito, tá? Sempre que tirar da mesa, é sempre assim, olha, ou usa uma faquinha ou vem com o dedo empurrando levemente para não deformar. Feito isso, a gente coloca sobre um pedacinho de papelão. Eu até tirei um antes para ir secando. Isso aqui fica uns 10 minutinhos para que a gente consiga aramar. Por isso eu já tirei um antes para que a gente consiga espetar o arame. Mas enquanto ele seca mais um pouquinho, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a suculenta rosário, que são essas bolinhas super fofas e que valorizam o arranjo e muito. Vou fazer dessa vez com a massa tingida, para a gente ver as variações, tá? Mas em casa, se você quiser fazer só com natural, pode. Quer fazer só com verdinho, pode. Mas se for trabalhar com a massa tingida, usa um verde médio, um verde claro, tá? Não faz já na tonalidade do verde musgo, por quê? Porque depois a massa, quando seca, escurece e aí você não consegue dar o degradê, porque a gente vai pintar também isso. E aí, para ficar bonito, precisa ter sombra, né? É como a natureza, olha como a gente está num lugar tão lindo. E quanta luz tem aqui, né, das árvores, quanto verde diferente. Então eu fiz uma bolinha e vou esticando com o dedo para formar um cordão. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou revestir um pedaço de arame. Eu estou usando o arame 22, arame galvanizado número 22. O comprimento a seu gosto, depende da aplicação. Mas aqui eu estou usando 18 centímetros, tá? E vou espetando, olha, vou apertando, na verdade, pressionando essa massa sobre o arame. E depois com o dedo, olha, pressionando para baixo, eu vou
recobrir. Bem simples, ó. E vou abrindo meus dedos para massinha ir esticando e não ficar grosseiro, olha. Eu sempre deixo uma ponta sem recobrir, porque é onde eu vou espetar. Se eu vou espetar isso numa arvorezinha, num isopor, numa guirlanda, enfim, num vasinho, eu sempre deixo então um pedacinho de arame para poder fazer a montagem. Então, recobriu. Ó, ele fica bem fininho e poderia ser com a massa natural também. Esse processo eu posso deixar secar e dar uma continuidade num outro dia, de repente, quando eu for colocar as bolinhas, tá? Mas um dos elementos tem que estar úmido. Então, ou úmido com úmido, já posso fazer na sequência, ou as bolinhas úmidas e o cordão seco. Então aqui, olha, é só fazer bolinhas em formatos bem aleatórios. E aí você vai fazendo várias bolinhas. Vem com um pouquinho de cola branca. Vou colocar no cantinho aqui da nossa tabuinha. Vou colocar um pouquinho nessa da massa úmida e um pouquinho na seca para vocês verem a diferença, tá? Então, umedeci na cola branca a bolinha, que pode ser, você pode pôr a cola até no ladinho da sua mão, que essa cola não é tóxica, não tem problema. É a mesma cola que eu faço a massa, tá? Quando você cola a bolinha, aí você dá um mini beliscãozinho, isso é opcional, tá bom? Como eu sou uma pesquisadora de plantas, ela tem essa pontinha. Se você não quiser fazer dentro de todos os detalhes, aí você vem, olha, só encosta a bolinha com cola branca e assim vai fazendo, alternando de um lado e de outro, dando uma distância de aproximadamente meio centímetro, ó, para que fique assim. E também é legal, olha, eu comecei com bolinhas menores e aí eu fui crescendo em ordem crescente. Tamanho da bolinha, mais ou menos parecido com uma ervilha, tá? A maior seria a ervilha e a cabecinha do alfinete como parâmetro. A cabecinha de um alfinete poderia ser a menorzinha, para que em casa vocês tenham aí um parâmetro de medidas, né? E aí eu venho colando em toda a extensão, sempre igual. E isso aqui tem que secar por 12 horas para que a gente possa fazer as pinturas, tá? Para secar, é sempre legal ter um pedacinho de isopor. Eu trouxe aqui um vasinho todo arrumadinho, porque a gente capricha, mas em casa pode ser uma base de isopor mesmo, tranquilo. E isso vai secar por 12 horas e aí sim a gente vai entrar com a pintura. Vamos na pintura então? Ó, os elementos estão secos por 12 horas, isso é super importante. Que a gente tem aqui a tinta óleo nos tons de verde, tem 2 tons de verde, verde veci, terra verde, um pouquinho de amarelo limão. E alguns destaques que a gente vai dar com terra de siena queimada. Os pincéis de cerda, de pelo, o chanfradinho para dar um toque e esse pincel de leque que eu sempre retiro amido, que é para aplicação e dar efeito final da pintura. Então vamos lá, vamos começar pelo coração. Vou fazer a pintura na massa natural para que vocês possam enxergar bem os detalhes. Estou usando aqui o secante de cobalto. O que é secante de cobalto? É o acelerador de secagem da tinta óleo, tá? Então, para a pintura, essa é uma técnica. Pincel molhado, eu preciso do secante. Umedeceu no secante, vem no papel, retira o excesso e aí vai no depósito de tinta. Eu vou começar com uma luz de amarelo em um ponto que você escolher. De novo secante. De novo papel, os tons de verde. Não se preocupa com a pintura nesse momento, porque aqui a gente está usando um pincel de cerda, e pincel de cerda, ele risca, é uma pintura feia, tá? O que a gente está fazendo aqui? Dando cobertura. A pintura, ela acontece mesmo, no momento de esfumar que a gente cria os efeitos, por isso que a gente tem que ter pincéis específicos, tá? Então eu tô começando com um pincel de cerda, que é aquele pincel comum, de cabo amarelo, super baratinho, porque a cobertura a gente sempre estraga muitos pincéis. Então para base, a gente sempre usa esse.
Na lateral, ó, não esquece de fazer, senão o coraçãozinho fica com a lateral branca e fica feio, tá? Aqui a gente tem a natureza a favor, então ao ar livre vai ser muito mais rápido que 2 minutinhos, mas na sua casa, no seu ateliê, onde você estiver fazendo, fez a pintura, em média 2 minutinhos para evaporação, e aí a gente vem com um pincel de pelo macio. É sempre importante, ele não precisa, eu estou usando um pincel chato, tá? De pelo macio. O importante é que o pincel seja de pelo macio, porque é ele que vai tirar os riscos. Então, se agora eu uso um de cerda, vai continuar riscado, tá? E aí, olha, como aqui, ó, esse lado tem mais umidade. Esse é o momento certo, é quando não tem mais nem uma aguinha do secante. Mas não pode passar de 2 minutos, tá? Porque senão ele seca. Olha como tá feio aqui, e quando eu venho com o efeito do esfumar, a pintura vai ficando perfeita. Olha, eu vou tirando todas as marcas de cerda, todo o excesso de tinta, e aí vou mantendo um ponto de luz por baixo, não uma coisa dividida, tá? Vou virar, olha aqui, esse já esfumado, e aqui ainda a esfumar. Olha a diferença, né? Então vamos lá, vamos fazer esse lado também. Qual o momento certo? Quando você começa a criar esse movimento de rodar o pincel, se manchar, se não ficar bonito, é sinal que precisa esperar mais um pouquinho, porque tem que ficar mais bonito, essa é a ideia. Então 2 minutinhos no relógio para quem está começando vai ser perfeito, tá? Olha que bacana, fica bem iluminado, não tem marca nenhuma, então ninguém sabe como você pintou. E aí, ó, tem que tirar um pouquinho do brilho. Como a gente faz isso? Porque senão fica muito plastificado, né? Então, para isso eu tenho o amido de milho, que é aquele de cozinha mesmo. É o culinário. Eu venho com um pincel também macio, olha. E faço um depósito leve, porque eu quero deixar um pouquinho de brilho na pintura. E aí, com o leque, eu retiro todo o excesso. Eu vou manter essa suculenta com um brilho natural. Ele tem um efeito bem aveludado, mas tem um certo brilho também. E agora a gente tem que respeitar essa secagem também para poder fazer montagens e finalizações. A suculenta rosário vai acompanhar a mesma técnica, as mesmas cores. Eu não coloquei só o amarelo, trabalhei com os 2 tons de verde, a mesma técnica, esperei 2 minutinhos, venho esfumando a pintura com o pincel macio, aplico um pouquinho de amido e vou espetar também para secar, para que a gente possa fazer montagens bem bonitas. E amanhã tem mais, amanhã tem suculenta rosa de pedra. E se durante essa explicação ficou alguma dúvida, meus contatos estão abaixo da tela. Espero que você tenha gostado desse primeiro dia. Te espero amanhã e a gente vai fazer coisas lindas e simples. Um beijo, Beth, e até amanhã.